Hoje eu selecionei 3 passos fundamentais e imprescindíveis para você que está no processo de engravidar, seja de forma natural ou através de um tratamento de reprodução humana, como a fertilização in vitro. Meu nome é Ana Huang, eu sou médica acupunturista especialista no tratamento da fertilidade. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, clica aqui para participar da nossa comunidade Engravidando com a Medicina Chinesa e não perder nenhum dos nossos conteúdos. Lembrando, claro, que a medicina chinesa tem uma visão integrativa e holística no apoio à fertilidade, tanto feminina quanto masculina. Precisamos pensar no nosso corpo de forma integrada. Afinal de contas, você não é um óvulo, seu marido não é só um espermatozoide, nós somos muito mais do que isso. E é por isso que a medicina chinesa tem ganhado cada vez mais espaço quando o assunto é fertilidade. E é muito interessante que na China, as clínicas que promovem fertilidade e que os casais buscam para esse processo de concepção não são necessariamente clínicas de reprodução humana com laboratórios, como a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. São clínicas que usam terapias naturais de equilíbrio do corpo energético, de uso da acupuntura, de associação de fitoterápicos também, para, dessa forma, cuidar do nosso organismo de forma integral. E é esse o objetivo quando você quer engravidar. Promover saúde e fertilidade significa cuidar do seu corpo físico, sim, comer bem, fazer exercício, mas também cuidar das suas energias, não deixar que as suas energias estejam deficientes ou em excesso ou estagnadas por conta de emoções negativas, por conta de estresse. Tudo isso é contemplado dentro do tratamento da medicina chinesa, assim como cuidado com a nossa mente. O estresse pode prejudicar a fertilidade e eu vejo que muitas pacientes às vezes focam nas práticas, eu preciso aquecer o útero, tomar o chás, né, doutora Ana? Mas esquecem desse pilar tão importante que é a nossa mente e as nossas emoções. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 pilares fundamentais para você que deseja engravidar. Quando chega uma paciente aqui no meu consultório, eu digo que dentro da nossa programação eu vou ter 3 objetivos principais, objetivos maiores, que são: número 1, desinflamar o corpo; número 2, aquecer o útero; e número 3, melhorar o fluxo de sangue para os órgãos reprodutivos. Sabemos que um corpo inflamado é um corpo que possui energias estagnadas, que pode também acumular e levar à estagnação de sangue. E quando a gente tem estagnações na medicina chinesa, significa que as energias não fluem de forma livre. E se elas não fluem de forma livre, o seu corpo não está em equilíbrio, não possui equilíbrio das energias do yin e do yang, não possui um fluxo livre de sangue para a região mais importante, que é a região dos órgãos reprodutivos. O corpo inflamado tem mais dificuldade de ter um ciclo menstrual saudável. E a inflamação não é originada apenas da nossa alimentação. Quando a gente fala, meu corpo está inflamado, eu vou cortar esses alimentos, que são basicamente o glúten, o açúcar e os lácteos, né, de forma principal, mas também alimentos industrializados, alimentos processados e ultraprocessados. Quando a gente fala em inflamação, precisamos lembrar que o sedentarismo também deixa o nosso corpo inflamado, que o estresse também deixa o nosso corpo inflamado, que desequilíbrios de energia também levam à inflamação do nosso organismo. E isso dificulta o processo de ovulação, dificulta a manutenção de uma gestação dentro da cavidade uterina. A ideia principal é desinflamar e desintoxicar o nosso organismo. Como, Ana, podemos fazer isso pensando nesses grandes pilares? Uma dieta anti-inflamatória. A nutricionista costuma, né, fazer aquele menu: dieta anti-inflamatória, reduzir ou remover o glúten, alimentos com açúcar, e elas fazem um menu mais personalizado e você pode buscar uma profissional para te ajudar nesse objetivo. Pensamos também na questão das emoções. Estresse inflama o corpo. E eu fiz um post junto com a minha equipe que fala justamente desse assunto. A tristeza pode inflamar mais que o glúten. A irritabilidade pode desequilibrar mais que o café. Então, temos que colocar tudo na balança.
Vamos aumentar tudo que promove a fertilidade e vamos reduzir tudo que vai ser contra esse processo. Inflamação, estresse, emoções negativas têm que ser sempre minimizados. Eu também gosto de associar alguns alimentos, como os shots com cúrcuma, gengibre, que são ativos que promovem a desinflamação do nosso organismo. Associar a geleia real, que além de melhorar a energia do rim e, portanto, ajudar na qualidade dos óvulos, também promove a desinflamação. E vamos ter uma lista grande de alimentos que têm esse potencial de ajudar na desinflamação do nosso corpo para a chegada e manutenção da gestação. Pensando no passo número 2, para a gente ter uma gestação evolutiva, eu gosto muito de falar sobre a premissa do útero quente. O útero funciona como um ninho na medicina chinesa e para que ele seja receptivo a essa nova vida, ele precisa ser um ambiente aquecido. O frio não é favorável à fertilidade. Um ambiente favorável é um ambiente com bom fluxo de sangue, com bom fluxo de energia, um ambiente aquecido que vai ser a casa dessa nova vida, desse novo bebê. E como é que a gente consegue entender esse conceito do útero frio? O útero frio na medicina chinesa é um diagnóstico, é um problema que precisa ser tratado, porque ele está associado com dificuldade para engravidar e falhas de implantação. Quando nós vamos suspeitar desse problema, Ana? Para aquelas mulheres que têm uma síndrome fria geral, que são mais friorentas, que têm os pés gelados. Os pés são termômetros na medicina chinesa. Então, se o seu pezinho está muito frio, a partir de agora você precisa pensar em aquecer essa região. Não andar descalço, não ficar com o cabelo molhado, não se expor ao frio. Sabe aquelas coisas de avó? Não abre a geladeira quando está menstruada, não lava o cabelo quando está menstruada, não se expõe ao frio, não senta no chão. Elas estão certas. O frio atrapalha a fertilidade. Então, aquecer o útero vai tornar essa região acolhedora e receptiva para a implantação e o desenvolvimento desse embrião nessa região. Aquecer o útero significa tornar esse ambiente receptivo ao embrião. Significa que teremos um bom fluxo de sangue e energia para essa região. Significa que a sua progesterona, que é um hormônio progestacional, que é um hormônio fundamental para a manutenção da gestação, a progesterona, ela tem natureza yang, quente na medicina chinesa. Lembra daquele conceito do yin e do yang? A progesterona tem natureza yang e ela está aumentada na segunda metade do ciclo menstrual. O estrogênio tem natureza yin e ele está aumentado na primeira metade do ciclo menstrual. Então, para que a sua progesterona possa agir e manter a gestação, ela precisa de um corpo mais quente. Porque se o contrário for predominante, um corpo com uma síndrome fria, a sua progesterona tem dificuldade nessa ação de aquecimento. E é fundamental que, além de todas essas práticas, não andar descalço, não ficar com o cabelo molhado, é fundamental que a gente promova o aquecimento do nosso corpo através de algumas práticas, como beber chás quentes, fazer escalda-pés, fazer massagem dos pés com óleos quentes, entre tantas outras práticas de aquecimento ativas que eu recomendo para as minhas alunas e pacientes. Mulheres que querem engravidar devem ser mais quentinhas. Mulheres friorentas precisam ligar esse sinal de alerta. E por fim, um terceiro passo fundamental, um ponto de atenção importante para você que deseja engravidar é melhorar fluxo de sangue para a região dos órgãos reprodutivos, tanto para a região dos ovários, que vão permitir um bom recrutamento dos folículos, como para a região do útero, que vai receber esse embrião. E nós alcançamos esse objetivo de melhorar o fluxo de sangue para a região reprodutiva através da acupuntura, dos fitoterápicos e do exercício físico. Então, todos os pilares do estilo de vida trabalham em conjunto para promover saúde e fertilidade. Quando a gente faz acupuntura e escolhe alguns pontos estratégicos, nós conseguimos aumentar o fluxo de sangue para a região do útero. Inclusive, esse é um dos principais objetivos do protocolo de Paulus, aquele protocolo de acupuntura que é feito no momento da transferência de embrião. Uma sessão de acupuntura antes e uma sessão de acupuntura é realizada após
o procedimento. E além desses pontos para melhorar o fluxo de sangue para a região do útero, nós colocamos algumas agulhas para inibirem as contrações uterinas e dessa forma isso vai favorecer a fixação do embrião. As pacientes que fazem acupuntura no momento da transferência têm taxas de gravidez maiores do que as pacientes que não realizam essas 2 sessões, por exemplo. Então, esse é um momento em que a gente pensa muito na questão do fluxo de sangue. E se você deseja engravidar naturalmente, é claro que também pensamos nesse objetivo na fase lútea, na fase que acontece após a ovulação, em que nós vamos ter a fertilização do óvulo com o espermatozoide e a implantação desse embrião na cavidade uterina. E o exercício físico também promove uma melhora dos fluxos de energia ao longo dos nossos meridianos, dos nossos canais de energia. Então, o exercício físico é um passo obrigatório na rotina das mulheres que desejam engravidar. Seguindo esses 3 passos, desinflamar, aquecer e melhorar o fluxo de sangue para os órgãos reprodutivos vai criar um terreno fértil para a chegada da sua gestação. Lembrando que a sabedoria milenar da medicina chinesa fala, sobretudo, do nosso equilíbrio interno para promover fertilidade. E se você gostou desse vídeo, aproveita e encaminha para uma pessoa que também pode se beneficiar desse conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!